livro de Êxodo, capítulo 3. Nós vamos ler do 1 ao 5. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto, e chegou a Horebe, o monte de Deus. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Pelo que disse: Agora me virarei para lá, e verei esta maravilha. E porque a sarça não se queimava. E vendo o Senhor que ele se virava para ver, chamou-o no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. Prosseguiu Deus: Não te chegues para cá, tira o sapato dos seus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Meus irmãos, acredito eu que os irmãos conhecem, sabem um pouquinho de como eu estou acostumado a pregar. Os irmãos sabem que eu gosto de escolher muitas vezes versículos bíblicos conhecidos, porque fica muito mais fácil da gente entender aquilo que Deus quer falar para a gente, tanto a gente ouvir a mesma história. E com certeza, todos que estão aqui já ouviram falar sobre essa história, esse acontecimento na vida de Moisés, quando ele teve um encontro com Deus no meio do deserto. E esse encontro com Deus, ele foi inusitado. Nós queremos encontrar Deus muitas vezes de maneiras racional, de maneiras que a gente vai entender, ver a presença de Deus. Mas eu quero dizer para você, meus irmãos, que muitas das vezes Deus ele nos surpreende da maneira que Ele vai se apresentar a cada um de nós, porque Deus sabe no íntimo, no seu interior, o que vai despertar em você a curiosidade de encontrar a Ele. Quando nós entendemos a história de Moisés, tudo o que ele passou, nós podemos entender o porquê que Deus, quando Ele vai conversar com Moisés, Ele começa dizendo para ele: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. Moisés foi criado no Egito, e foi ensinado em todos os conhecimentos, toda a sabedoria do povo do Egito. E ali ele aprendeu a reverência a inúmeros deuses. E nos lugares aonde eles serviam aos deuses no Egito, aos deuses com D minúsculo, não se esqueça, naquele lugar era a terra santa, era o lugar santo, e eles tinham a reverência de tirar os seus calçados para subir. E a gente não precisa ir muito longe, porque esse hábito, ele é realizado até hoje, quando alguém que pratica uma arte marcial chamada judô, vai entrar num tatame, ele jamais vai entrar calçado, com a mesma reverência, com o mesmo temor, com o mesmo respeito do local. Não que o tatame seja santo, mas que isso é um sinônimo, é um simbolismo de respeito. Eu gostaria de saber quem aqui nunca passou por situações aonde você não entendeu o porquê. Lutas, problemas e provações da sua vida, que você não entendeu o porquê. Moisés, naquele momento, viu uma sarça, ou seja, um ramo. Imagina um pé de alguma flor, de uma planta, mediana assim, mais ou menos, pegando fogo, que era uma coisa comum no deserto. Se você já assistiu o Discovery Channel, você já deve ter visto que no deserto existem situações onde saem realmente, pegam fogo naqueles arbustos de processos de combustão natural. Só que, naquele momento, a sarça pegava fogo, mas ela não se consumia, ou seja, ela não acabava. Aquela planta, ela não se destruía com o fogo. Algo inusitado para aquela situação. E
uma voz sai de dentro daquela fogueira e fala para ele: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. Fala para mim, meu irmão, o que faz sentido nessa história? Tem alguma coisa que na lógica, no raciocínio humano, faz sentido? Existem situações da nossa vida que Deus, Ele quer tratar no íntimo do interior de cada um de nós, e quando Ele quer tratar conosco, parece que nada faz sentido. Parece que o problema, que a luta que é intransponível, não faz sentido. Parece que a enfermidade não vai fazer sentido para um objetivo maior que Deus tem para mim e para você. Um término de um relacionamento, o desemprego, coisas ruins que podem acontecer na minha e na sua vida, que às vezes podem fazer total desconexo da sua vida. Talvez você possa não entender por que você está passando por tal luta. Você pode não entender o que está acontecendo com você. Mas eu quero dizer para você uma coisa: o Deus que está no controle, do primeiro até o último dia da sua vida nessa terra, Ele jamais perdeu o controle. Ele jamais vai deixar de cumprir a boa, perfeita e agradável vontade dEle para a sua vida. O nosso Deus, todo-poderoso, todo-soberano, Ele jamais vai perder a oportunidade de tratar na minha e na sua vida conforme Ele lhe apraz, conforme lhe convém, e não conforme as nossas vontades, não conforme os nossos quereres. A história de Moisés, ela é muito conhecida. A história de Moisés, ele começa num período onde o povo hebreu estava se multiplicando muito na terra do Egito. O povo hebreu estava ficando muito numeroso, até mesmo mais numeroso do que o exército egípcio. E aí, o faraó da época, muito inteligente, falou assim: tem muito homem forte, capaz de pegar uma espada e lutar contra o nosso exército que está perdendo. Então o faraó disse o quê? Vamos fazer um decreto e vamos mandar matar todos os meninos. O mesmo decreto que Herodes fez quando Jesus estava ali para vir. Então, nós não podemos nos esquecer que teologicamente Moisés é uma figura de Cristo no Antigo Testamento. É um libertador, assim como Jesus. Então, o faraó da época foi lá e falou: vamos matar todos os meninos. A mãe de Moisés, ela não deixou esse menino morrer. Escondeu esse menino por 3 meses. E quando ela viu que ela não conseguiria mais esconder, que ia chegar uma hora que alguém iria encontrar esse menino, numa atitude de desespero, a mãe de Moisés chegou e colocou ele num cesto, colocou ele no rio Nilo. Aquele rio, ele foi navegando e ele chegou, parou justamente na onde a filha de Faraó, que por muitos ela queria engravidar, que muito elas queriam ter filho, ela achou um belo de um menino num cesto. Moisés então foi criado como um filho adotivo da filha de Faraó. Moisés, ele foi ensinado em todas as artes, em toda a ciência do Egito. A Bíblia nos dá indícios que Moisés era espécie de um arquiteto, de um gerente, e ele ajudava em todas as obras do Egito, assim também como foi com José. Meus irmãos, é impossível nós dizermos que não há um agir de Deus em todos os acontecimentos da nossa vida, desde a nossa infância, desde quando você nasceu. Por mais desesperador que seja, por mais triste que seja hoje, você se lembrar de como foi a sua infância. Por mais dolorido que seja, como foi lembrar como foi a sua infância. Moisés era para ter morrido e não morreu. Moisés era para ter morrido afogado e não morreu. Moisés era para ter chegado em qualquer outro lugar, mas chegou na filha de Faraó. A filha de Faraó poderia ter feito qualquer coisa com aquela criança, mas ela escolheu pegar ele para criá-lo. Moisés poderia ser um ninguém lá dentro, mesmo sendo filho da rainha, da filha de Faraó. Mas Moisés resolveu estudar, Moisés resolveu ser inteligente, Moisés resolveu ser alguém ali dentro.
Você não sabe o que Deus tem preparado para você. Eu não sei o que Deus tem preparado para mim. Porém, o que nós não podemos de forma alguma é deixarmos de fazer aquilo que nós precisamos fazer. Sabe por quê? Porque quantas coisas que eu faço hoje, que eu jamais imaginei que a minha infância, a minha adolescência iria me capacitar para fazer hoje. Não apenas no mundo, na vida ministerial, mas na minha vida profissional, nos meus relacionamentos, na minha vida fora daqui. Nós nunca sabemos o que Deus tem para nós. A nossa infância pode ser a mais traumática que nós pudermos imaginar. Só que ainda assim, em tudo Deus tem um propósito. E eu quero começar aqui agora a pregação dizendo uma coisa. Existem 2 momentos especiais na vida de todo ser humano. Existem 2 situações, 2 momentos cruciais na vida de qualquer ser humano. O primeiro momento é o momento que você nasce. É o momento que todas as vezes, daqui 12 meses, você vai lá e comemora. Existem pessoas que comemoram até uma semana antes. Existem pessoas que não comemoram porque não gostam, mas querendo ou não, a data mais importante da nossa vida, a primeira delas, é quando nós nascemos. Porque quando nós nascemos, ali começa uma grande história. Só que essa grande história, ela começa no coração de Deus. Eu quero dizer que quando nós vimos para esta terra, cabe ao homem viver uma única vez, vindo após isso o juízo. E quando nós vemos nessa terra, nós temos um grande e exclusivo propósito. Então a primeira data mais importante da vida de todo ser humano é quando você nasce, querendo você ou não, gostando você ou não. A segunda data mais importante da sua vida é quando você descobre o porquê você nasceu. É quando você descobre o seu propósito. É quando você descobre o porquê que você está nessa terra. A segunda data mais importante, então, é quando você descobre quem você é. E você pode descobrir quem você é com 12, 14 anos. Você pode descobrir quem você é com 13, com 18 anos. Você pode descobrir quem você é com 30, com 40, com 50, com 60, com 70, com 80. Você pode descobrir quem você é num belo dia, onde Deus se apresenta para você de uma maneira inusitada, de uma maneira que você não compreende, de uma maneira que você jamais esperava. Deus costuma se apresentar com pessoas, se apresentar a pessoas que estão em movimento. Deus costuma se apresentar a pessoas que estão fazendo alguma coisa. Isso aconteceu com Gideão, malhando trigo. Aconteceu com Davi, quando ele estava pastoreando as ovelhas do seu pai. Aconteceu quando Pedro estava pescando no mar aberto. Nós lemos aqui, Moisés, ele estava apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. Moisés não estava na casa dele parado. Moisés não estava na casa dele descansando. Moisés estava laborando. Moisés estava trabalhando. Deus, ele vai te encontrar desde que você esteja em movimento. O seu propósito, aquela segunda data mais importante da sua vida, ela é um verbo. Verbo é ação. Você vai encontrar Deus quando você estiver fazendo algo. Deus vai se revelar a você quando você estiver no meio executando algo. Porque parado, Deus não vai fazer nada, porque a inércia não vem de Deus. Deus, ele é um Deus que criou os céus e a terra. Deus é um Deus que constrói, que faz, que pela sua palavra ele disse: haja luz, e simplesmente ouve. João, ele começa o seu evangelho dizendo: e o verbo se fez carne. Verbo é ação. Verbo significa ação. Qual é a ação? Eu sou. Então, a primeira coisa, o seu propósito nessa terra,
o seu propósito ministerial, o seu propósito familiar, o seu propósito profissional, o seu propósito na sua casa, com o seu casamento, o seu propósito com a faculdade que você vai fazer, o seu propósito com o seu sonho, ele começa quando você se põe a agir, quando você se põe a se movimentar. Ponha-se a se movimentar, porque aí você vai estar disponível para que Deus venha se apresentar a você. Deus usa acontecimentos extraordinários. A sarça ardia e não se consumia. O fogo queimava e não se acabava. Mas ainda assim, o que me chama a atenção é que se nós formos ler, a Bíblia diz que a sarça Moisés viu, e no capítulo 2 ele fala assim: Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Pelo que ele disse: agora me virarei para lá e verei esta maravilha. Você consegue entender, meus irmãos, que Moisés nesse momento, ele teve um diálogo interno? Você consegue entender aqui que ele estava pastoreando as ovelhas dele, passeando com as ovelhas dele, cuidando das ovelhas? Você conseguiu entender que ele estava passando, no meio ele viu ali uma luz, uma fogueira, e aí ele parou, olhou, e eu acredito conjuntura de pregador, acredito eu que Moisés estava passando, ele viu o negócio pegando fogo, normal, só que ele pegou e olhou de novo. E nesse que ele olhou de novo, ele prestou atenção e viu que aquele fogo não estava consumindo a sarça. E aí, ele falou assim: opa, peraí, tem alguma coisa diferente ali. E aí, ele falou com ele mesmo no final, no 3, agora me virarei e olharei para lá e verei esta maravilha. Deus chama atenção antes de te mostrar a direção. Deus ele vai chamar, ele vai capturar a sua atenção antes de te mostrar a direção. Eu me batizei, meus irmãos, no dia 1/10/2000, eu tinha 14 anos, batizei na sede, lá na Chácara Gideão, só que eu me converti com 18 para 19 anos. O processo de transformação de Deus, ele primeiro te mostra uma direção, ele primeiro coloca as pessoas que estão ativos para se direcionar para aquilo que Deus tem, e depois que você junta as duas coisas, aí sim, você tem o querer, e você tem a ação de se direcionar para o querer, aí é onde Deus pode agir, e te mostrar de fato o seu propósito. E depois de 4 anos sendo batizado nas águas, depois de 4 anos, é que eu comecei a minha caminhada e de fato entendi o que é o Evangelho, o que é de fato negar-se a si mesmo, então seguir a Jesus. Não foi assim, batizei nas águas e subiu já a nova criatura. Só que como diz Charles Spurgeon, como dizem os grandes pensadores do Evangelho, do cristianismo moderno, o velho homem ele sabe nadar, o velho homem ele quer voltar todo dia, a velha criatura ele quer voltar todo dia. Se você não sabe verdadeiramente qual é o seu propósito, quem você verdadeiramente é, esse velho homem, ele vai querer te levar novamente ao pecado. Aquele velho homem, ele vai querer te tirar do seu propósito, da sua direção, e aí com isso, vai te distanciar do seu querer. Mas então entendemos que Moisés, primeiramente Deus chamou a sua atenção, uma sarça que ardia. A minha atenção foi, com 14 anos, me batizar nas águas. Qual foi o momento onde Deus chamou a sua atenção para você estar aqui nessa noite? Quando? Quantos anos você tinha? O que aconteceu? Era um vício? Foi um acidente? É uma doença? O que Deus chamou a sua atenção? Que falou assim: opa, eu me virarei e voltarei para lá, porque senão eu não vou ter vida. Eu vou me voltar para esse Deus, porque senão não vai ter mais para onde eu ir. E aí,
Deus chamou sua atenção? Que dia, Adriano, que Deus chamou sua atenção? Só que não basta chamar a atenção. Moisés parou e pensou, putz, eu vou voltar e me virarei para lá. E aí ele caminhou até aonde estava aquela sarça. O propósito de Deus na sua vida ministerial, profissional, familiar, em todas as áreas, tá? Então quando eu estou falando de propósito, eu não estou falando exclusivamente do propósito aqui na igreja, não. Nem todo mundo tem o propósito de Deus para estar aqui no altar. Nem todo mundo tem o propósito de Deus para ter um ministério, mas todo mundo tem um chamado universal que é pregar o evangelho. Todo mundo tem a oportunidade de ouvir. Mas entenda então, que quando eu estou falando de propósito, o Espírito Santo de Deus está falando no seu coração. Você precisa de um propósito na sua vida profissional. Você precisa de um propósito no seu relacionamento, na sua vida amorosa. Você precisa de um propósito na sua vida, na sua aposentadoria. Você precisa de um propósito para você escolher a sua profissão. Você precisa de um propósito. Sem um propósito, não haveria a libertação do povo hebreu. Deus revela o seu propósito apenas depois que você se aproxima. Olha só, no capítulo 4. E vendo o Senhor quem? O Senhor Deus Todo-Poderoso, que sabe tudo, mas ainda assim, olha só, capítulo 4. E vendo o Senhor que Moisés se virara para ver, chamou-o no meio da sarça. Deus esperou Moisés olhar para ele. Deus esperou Moisés ser atraído para a direção dele, para somente depois da atitude de Moisés, é que Deus se revelou para ele. E Deus falou assim, Moisés, Moisés. E aí Moisés disse, eis-me aqui. Deus ele não vai chegar com os dois pés na porta. Deus ele não vai pegar o propósito que ele tem para você e enfiar na sua garganta abaixo. Deus ele não vai te obrigar a fazer aquilo que você não está disposto a fazer. O seu propósito, ele é maior. O seu propósito, ele vem do seu interior, ele parte de você. E aí, Deus ele vai esperar você. Mas ele vai esperar você por quê? Porque ele não pode? Muito pelo contrário, Deus é todo poderoso. Mas Deus, ele vai revelar o seu propósito somente depois que você estiver disponível, que você se aproximar a ele e falar, eis-me aqui. Quanto tempo você está atrasando o querer de Deus para a sua vida? Quanto tempo você está atrasando o que Deus tem de melhor para você, no seu ministério, no seu casamento, na sua profissão? Basta simplesmente você falar para ele assim, eis-me aqui, Deus. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Deus. Quantos homens disseram para Jesus, eis-me aqui? Isaías disse, ai de mim, que sou pecador, que meus lábios são impuros, e os meus olhos viram Deus. E aí, Deus falou assim, tirou uma tenaz lá, o anjo tirou e consagrou a boca dele, e aí ele falou assim, eis-me aqui, envia-me a mim. Pedro, ali pescando, largou as redes e foi, e aí Jesus falou assim, agora você vai ser um pescador de homens. Ou seja, ele disse, eis-me aqui. O propósito de Deus para a sua vida só vai acontecer quando alguma coisa te chamou a atenção, você vai se virar para lá e você vai se colocar à disposição de Deus. Enquanto você não se colocar à disposição de Deus, independente da sua idade, pode ser um jovem aqui de 18, 17 anos, pode ser um senhor de 80, de 90 anos, pode ser um homem maduro de 40, 50 anos, pode ser uma mulher já resolvida, que se você não se colocar à disposição de Deus, se você não se colocar na posição verdadeiramente de adorador, de adoradora, à disposição de Deus, você pode ter certeza que Deus mesmo, ele tendo um propósito grandioso na sua vida, ele não vai fazer com que esse propósito se cumpra à força, na sua goela abaixo. Deus ele vai esperar você dizer para ele, eis-me aqui. Porque o nosso Deus ele é um Deus de amor, o nosso Deus é um Deus ele desperta o amor. Deus é amor e ele desperta o amor em nós. Entenda que primeiro ele vem buscar, depois ele vai vir te entregar o chamado. E o propósito de Deus, você não vai receber ele estando longe da presença. Você não vai encontrar o propósito de Deus para a sua vida longe da presença dele.
quanto mais você se aproxima, mais perto você vai estar de viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Meus irmãos, quando Deus revelar o propósito que Ele tem na sua vida, tudo que você já viveu vai fazer sentido. Quando Deus verdadeiramente revelar o propósito dele para você, todas as dores, todos os espinhos que você já pisou no decorrer da sua vida toda, vai fazer sentido. Você vai entender o porquê do divórcio, você vai entender o porquê do desemprego, você vai entender o porquê da enfermidade, você vai entender o porquê dos problemas, você vai entender tudinho que passou na sua vida. Moisés, ele precisava ser criado pelo povo egípcio. Moisés, ele precisava conhecer o povo, os costumes do povo egípcio. Moisés, ele precisava saber para onde ele queria, onde ele iria, para que se cumprisse o propósito de Deus na vida dele. Porque o dia mais importante foi quando Moisés nasceu. Ele nasceu com uma sentença de morte e não morreu. O segundo dia que Moisés, mais importante da vida dele, foi quando ele entendeu o propósito dele na sarça ardente. E aí tudo fez sentido. Você que está com a sua Bíblia, agora ele fala assim, lá no 18, mesmo 3, 18. Ele fala assim, Deus está falando, Êxodo 3, 18. Deus fala com Moisés, fala assim, olha, e ouvirão a tua voz, e ireis, tu e os anciãos de Israel, ao rei do Egito, e dir-lhe-eis, o Senhor, o Deus dos Hebreus, encontrou-nos. Agora, pois, deixa-nos ir, caminho de 3 dias para o deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao nosso Deus. Agora o 19, olha só, eu sei, eu quem Deus, eu sei que o rei do Egito não vos deixará ir, a não ser por uma forte mão. Portanto, estenderei a minha mão e ferirei o Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele, depois vos deixará ir. Quando Moisés descobriu o propósito dele, que era de libertar o povo hebreu, Deus já sabia que o faraó não deixaria o povo ir. E se depois nós formos fazer um estudo bíblico, cada uma das 10 pragas do Egito tem a ver com um dos deuses, tem a ver com uma das divindades que eles adoravam. Cada uma das pragas enviadas tinha a ver com alguma crendice daquele povo, aonde Deus ia mostrar. Só que como que Moisés ia saber disso? Somente por ter sido criado junto ao povo egípcio. Quando você descobrir o porquê que você nasceu, qual é o seu propósito de vida, tudo vai fazer sentido. E aí você vai falar assim: Deus, obrigado pelo livramento. Obrigado, Deus, porque hoje eu entendo o quanto o Senhor me amou e cuidou de mim. Quanto o Senhor tem me amado e me protegido, porque não era para eu estar aqui hoje, mas o Senhor aprove que eu estivesse. Obrigado, Deus, porque talvez eu não tivesse vida. Obrigado, Deus, talvez eu tivesse uma gravidez indesejada na adolescência. Obrigado, Deus, porque talvez eu tivesse numa casa de recuperação. Obrigado, Deus, porque talvez eu tivesse numa casa de assistência. Mas Deus cuidou de tudo. E talvez as coisas só façam sentido depois que você encontrar o seu propósito. E aí você vai poder agradecer a Deus. Aí você vai poder verdadeiramente ser grato e viver o teu querer. E viver a tua boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Aí tudo vai fazer sentido. Cada sofrimento, cada lágrima, cada tristeza, cada dor, cada problema, cada dificuldade financeira, cada briga, tudo vai se encaixar como uma peça de quebra-cabeça, e aí você vai conseguir ver a imagem completa, que você vai ver, só que Deus lá de cima, Ele já vislumbrava aquele quebra-cabeça todinho montado. Só que nós, na nossa limitação humana, nós não conseguimos.
O propósito exige reverência. O propósito exige que você venha se prostrar. Porque aí sim a gente chega na parte onde Deus fala para ele: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. Tenha reverência com o seu propósito. O seu propósito é profissional? Estude, se capacite, seja o melhor profissional que você puder, porque aí sim você estará tendo um bom testemunho de como é ser um cristão na vida profissional. O seu propósito é na sua casa, com seu marido, com a sua esposa? Então seja o melhor marido, seja a melhor esposa, porque aí você vai estar cumprindo o seu chamado, dando bom testemunho de como é ser uma mulher sábia, de como é ser um homem sábio. Se o seu propósito, ele é ministerial, tenha santidade, dedique-se, ensaie se você é do louvor, maneje bem a palavra se você é um professor, cuide bem das cadeiras se você é um diácono, cuide bem das crianças com amor, com carinho, se você for um professor de cultinho. Medite na palavra para trazer uma palavra de qualidade, e não confunda a palavra de qualidade com unção. Mas medite, faça a sua parte tecnicamente de ler o versículo bíblico antes de subir no altar para pregar. Faça o seu propósito com cautela, com sabedoria. Cumpra o seu propósito. Se é para você estudar, se é para você estar na fase de escola, seja o melhor aluno, tire 10 em tudo. Cumpra o seu propósito com sabedoria, com força, com esmero, com cuidado. Porque o propósito, ele exige reverência. Se você não tiver reverência, você vai estar dando um mau testemunho. O seu propósito, aquilo que Deus deu na sua mão para você fazer, é como uma lâmpada, como uma lamparina. E a Bíblia diz que as lamparinas, elas não são feitas para serem colocadas debaixo da mesa, porque debaixo da mesa você não pode iluminar a vida de ninguém. As lamparinas, aquele propósito, aquele dom que Deus te deu, se é de cozinhar, se é de costurar, se é de louvar, se é de cantar, se é de pregar, é para você colocar em cima, e em cima você vai iluminar a vida de outras pessoas, assim como Moisés libertou todo o povo egito. O povo hebreu do Egito, amém? A maior descoberta da vida não é encontrar uma profissão. A maior descoberta da sua vida não é encontrar uma posição de sucesso. A maior descoberta da sua vida pode ser aonde você vai encontrar o que Deus tem para você. Essa é a maior. Moisés, ele chegou pensando que ele seria apenas um pastor. Ele viveu 40 anos no Egito. Ele viveu 40 anos no deserto em Midian, com seu sogro. Só depois de 80 anos é que ele encontrou a sarça ardente. E só depois de 80 anos que ele viveu a terceira fase da vida dele, que foram os outros 40 anos, libertando e conduzindo o povo até a terra prometida. E aí, para nós encerrarmos, eu queria voltar no Êxodo 3, capítulo 9, e a Bíblia diz assim: Moisés estava tendo um diálogo com Deus, e aí no versículo 9 ele fala assim: e agora, Moisés falando, Deus falando, e agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo até mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Agora, pois, vem, e eu te enviarei a Faraó, para que tireis do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu, para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Respondeu-lhe Deus: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando ouvires tirado do Egito o meu povo, servireis a Deus neste monte. Meus irmãos, quando você se aproximar a Deus, quando você verdadeiramente conhecer o segundo dia mais importante da sua vida, que é conhecer o seu propósito, aí você vai poder ouvir o que Moisés ouviu. Respondeu-lhe Deus: certamente eu serei contigo. Aleluia. Deus falou para Moisés: eu serei contigo.
Por quê? Porque ele conheceu o propósito dele, que era tirar o povo da opressão do Egito. Quando você descobrir o teu propósito na sua vida profissional, tudo vai dar certo, tudo vai ser bom, porque Deus vai falar para assim: eu serei contigo. E aí todos os problemas que você teve, desde a sua formação acadêmica até as suas experiências, o seu estágio, para que você tenha hoje a possibilidade de ser quem Deus quer. Quando você encontrar o seu propósito no seu relacionamento, no seu casamento, no seu namoro, no seu noivado, Deus vai poder dizer assim: eu serei contigo. E aí tudo vai estar certo, tudo vai ser bom, tudo vai ser agradável. Quando você encontrar o propósito de Deus no seu ministério, aí Deus vai poder dizer: eu serei contigo, e tudo vai ser bom. E tudo aquilo que você fizer vai ser próspero e vai ser abençoado. Por quê? Porque você vai estar no centro da vontade de Deus. O melhor lugar para estarmos não é nos palácios. O melhor lugar para nós estarmos não é num hotel de 5 estrelas. O melhor lugar para estarmos não é nos lugares de festa e de diversão. O melhor lugar para estarmos é no centro da vontade de Deus, é cumprindo o seu propósito, é cumprindo o seu querer, porque aí assim, a partir do momento que você encontrar o seu propósito, tudo vai fazer sentido. Tudo vai fazer sentido. Tudo aquilo que você viveu, tudo aquilo que você sofreu, as alegrias, as dores, as enfermidades, tudo vai fazer sentido. E aí você só vai ter palavras de gratidão a esse Deus. Você só vai poder agradecer a esse Deus. E aí quando você agradecer a este Deus, você vai poder ouvir Ele falar: eu serei contigo. Não existe melhor companhia do que a presença de Deus. Não existe um parceiro melhor do que Deus. Não existe nada melhor do que estar na presença de Deus. Não existe nada melhor. Meus irmãos, respondeu-lhe Deus: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado do Egito do meu povo, servirei a Deus neste monte. Se você for acompanhar depois toda a história do povo hebreu, nós vamos ver que o monte Horebe, o monte aonde Deus se apresentou a ele, é o monte aonde eles voltam, depois de toda a história, eles voltam para adorar a Deus. O propósito de Deus, muitas vezes na nossa vida, nós andamos em círculos, assim como o povo andou em círculos 40 anos no deserto. Nós andamos em círculos, nós gastamos energia, nós não vemos o final dos nossos problemas, mas Deus tem um final. Deus sabe o dia e a hora para acabar o sofrimento. Deus sabe o dia e a hora para te entregar a terra prometida, a terra que emana leite e mel. Deus sabe o dia e a hora, mas para isso você precisa encontrar o seu propósito. Quando você estiver distante do seu propósito, enquanto você estiver negligenciando o seu propósito, Deus ele não vai poder se apresentar a você como ele fez com Moisés lá na sarça ardente. Ele não vai poder dizer para você: eu serei contigo. Enquanto você estiver batendo cabeça, enquanto você estiver longe do propósito de Deus, volte para os caminhos do Senhor. Volte, esteja firme, esteja com Ele, porque não existe lugar melhor do que a presença de Deus. O mundo ele pode ser até atrativo, os prazeres da carne podem ser até atrativo, mas não existe nada melhor do que a presença de Deus. Queria pedir para o Ministério de Louvor, puder subir. O seu deserto que você está vivendo hoje, ele pode ter um fim. Quando Deus revela o seu propósito, deixa de ser um conjunto de dores e passa a ser um lindo mosaico. Quando Deus representar o seu propósito, vai deixar de ser coisas desconexas, vai deixar de ser problemas desconexos e vai passar a ser um lindo quadro mosaico, um lindo quebra-cabeças montado, que você vai ter orgulho de exibir ele, que você vai ter orgulho, e os seus problemas, as suas dores, as suas enfermidades vão ser testemunho para que alcance a vida de outras pessoas, para que você leve o evangelho a outras pessoas.
que cada etapa da sua vida possa ser feita como um degrau para você alcançar a presença de Deus. Que cada um dos seus problemas seja um degrau para você alcançar a presença de Deus. Moisés, ele então pôde dizer inúmeras vezes: eis-me aqui. Moisés, ele conversou inúmeras vezes com Deus. Eu vou pedir para você que puder, ponha-se de pé. Se você pode esta noite, não fique com seus lábios fechados. Não me deixe orando sozinho, porque eu orar sozinho não vai fazer nada aqui diferente na sua vida. Se eu orar e cair fogo do céu, ainda assim, esse fogo não seria suficiente para transformar a sua vida. Se eu orasse e as pessoas caíssem no chão, ainda assim, não seria o suficiente para Deus fazer o seu propósito acontecer, se você não se abrir a Ele. Não existe emoção, não existe arrependimento sem conversão. Não existe momento de descontração quando nós vivemos numa eterna guerra entre a carne e o Espírito. Vamos viver aquilo que Deus tem para nós. Pare de chamar de desperdício aquilo que Deus construiu na sua vida, para que você tenha a oportunidade de entender o seu propósito. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos.